Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária e mais especificamente a respeito das duas propostas de emenda constitucional que estão tramitando. A primeira no Senado Federal, que é a PEC 110, e a segunda na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45. Muito bem, como nós temos até uma situação inusitada, né? Não parece que tenha acontecido no Brasil outra vez, nós temos sobre o mesmo tema duas propostas de emenda constitucional, né? Ambas tratam da reforma tributária, só que uma tem uma determinada origem e acabou sendo registrada no Senado, e a outra, de uma outra origem, acabou sendo transitada na Câmara dos Deputados. Ora, como nós sabemos que o Congresso Nacional pode, evidentemente, aprovar duas leis diferentes sobre o mesmo tema, então qual é a necessidade que nós temos? É a necessidade de consolidar o texto dessas propostas de emenda constitucional. Temos que consolidar a 110 na 45, fazer um só texto, para que depois a tramitação siga normal, primeiro na Câmara, em duas sessões, posteriormente no Senado, em duas sessões. Se tudo for aprovado, ela será promulgada essa lei. A esperança dos nossos líderes é que tudo isso ocorra até o dia 30 de junho, isto é, o último dia deste primeiro semestre de 2020. Muito bem, para fazer isso, foi, pelo menos a ideia, é se formar uma comissão especial, que está sendo chamada de comissão mista, ou alguns estão chamando de grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, ou essa comissão mista, vai se reunir para tentar aglutinar, conciliar os dois textos num só, né? Então, essa comissão, tudo indica, vai ser instalada aí no começo de fevereiro, está faltando aí uns 20 dias, e aí a comissão começa a trabalhar. Lembrando que a comissão deve ser constituída por 15 senadores e por 15 deputados federais. Tudo isso comandado por um presidente e tem lá um relator que vai relatar todo o trabalho. Então, ao todo, são 32 parlamentares envolvidos, 15 na Câmara, 15 no Senado, mais um presidente e mais um relator. Muito bem, nós estamos discutindo esse trabalho de conciliação, né, pegando os dois textos e fazendo uma comparação para verificar o que vai acontecer depois, né? E nós já vimos várias partes e estamos na sexta etapa. A sexta etapa dessa consolidação, e nós vamos analisar um tema importante aí, que é a vinculação da arrecadação do imposto sobre bens e serviços, né? Os dois relatórios, as duas justificação dessas duas PEC falam da questão dessa vinculação, né? Então, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Então, neste vídeo, vamos falar sobre isso, começando, logicamente, pela PEC 110, aquela que está no Senado Federal. Bom, segundo a proposta de emenda constitucional 110, o produto da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, do IBS, é vinculado a despesas ou fundos de acordo com o método fixado nas regras constitucionais propostas na proposta de emenda constitucional. Ou seja, aplicando-se um percentual sobre a arrecadação total para definir a entrega direta de recursos, seja para essas despesas, seja para os fundos que se referem, né? Então vejam que há uma vinculação entre a arrecadação total do IBS e a distribuição, a divisão e o objetivo que essa verba vai ter aí, né? Isso na PEC 110. Na PEC 45, aquela que está na Câmara, a solução já é um pouco diferente, né? As destinações,
estão vinculadas a parcelas da subalíquota de cada ente federativo. Nós já comentamos anteriormente que na PEC 45 está previsto que nós teremos uma alíquota nacional e depois cada estado ou município pode fixar as suas subalíquotas, né? Que elas são fixadas em pontos percentuais e são denominadas alíquotas singulares. A soma das alíquotas singulares na PEC 45 representará então o valor da alíquota aplicável para aquele ente federativo, né? É possível que São Paulo tenha uma alíquota aplicável, alíquota, né? É possível que o Paraná tenha outra, é possível que a Bahia tenha outra. Então, essas são as duas soluções propostas, tanto na PEC 110 como na PEC 45, para a questão da vinculação, né? Como vincular a arrecadação do IBS para determinados objetivos. Muito bem, nós queremos fazer alguns comentários nessa ideia, claro que depois temos que voltar, né? Mas por quê? Porque, como se percebe, a PEC 110 ela pretende vincular o produto da arrecadação a determinados objetivos bem definidos, isto é, saúde, educação, fundos constitucionais, seguro-desemprego, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES e outros, né? Então, a PEC 110 ela é muito precisa, muito objetiva em relação a isso, porque ela está dizendo, olha, a arrecadação do IBS total, ela terá uma destinação vinculada, obrigatória, claro, definida em lei complementar, parte para saúde, educação, fundos constitucionais, o seguro-desemprego, o BNDE e outros, né? Isto a PEC 110. E a PEC 45? Bom, por seu turno, na PEC 45, as destinações estão vinculadas à parcela da subalíquota de cada ente federativo, né? Fixadas em pontos percentuais e denominadas, como nós vimos anterior, as alíquotas singulares. É interessante notar, curioso até, né? Que o caminho adotado pela PEC 110, ele é muito preciso, muito objetivo. Olha, esse valor todo da arrecadação do IBS, ele será destinado, claro, isso a lei complementar vai ter que dizer, para saúde, educação, etc, tal. Já na PEC 45 nós não temos essa vinculação objetiva clara. Por quê? Porque essa vinculação ela se dá em termos do total da arrecadação de cada ente tributário, de cada estado, de cada município da União, né? Bom, é exatamente sobre a questão da vinculação que eu gostaria de fazer um comentário muito sério a respeito disso, a respeito dessa questão, que é o seguinte. O nosso Código Tributário, que é a Lei 5.172 de 1966, tem lá no seu artigo 16 uma dispositiva que diz o seguinte: o imposto é o tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vejam que nós temos 5 tipos de tributos, no Brasil, né? Nós temos impostos, taxas, empréstimo compulsório, contribuições sociais e contribuições especiais, né? Nesses 5 tipos de tributos, o único tributo que não tem uma vinculação específica é o imposto. A taxa tem uma vinculação específica, a taxa para determinado serviço, o empréstimo compulsório tem uma destinação específica para uma coisa ou outra. Enfim, todos os tributos, a maioria deles, pelo menos 4 tributos, eles têm uma vinculação específica, como a contribuição social, né, da Previdência, etc. Tem uma vinculação específica obrigatória. Agora, o imposto, pela Constituição, lá no Código Tributário, no artigo 16, não é possível vincular a arrecadação do imposto para determinada atividade. Deixa eu dar um exemplo rápido para nós entendermos. Por exemplo, nós estamos no município de Sorocaba.
Aqui nós temos o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. IPTU, todos que têm imóveis têm que pagar. O município de Sorocaba, ele vai receber o IPTU anualmente, etc. Tal, mas ele não pode vincular a arrecadação do IPTU a determinada atividade. Não pode dizer que não, todo IPTU será para a saúde, ou todo IPTU será para a educação, ou todo IPTU será para o transporte. Não. Por quê? Porque um imposto, como o IPTU, ele não pode ter vinculação. É exatamente como diz, o imposto é o tributo cuja obrigação tem como fatoriador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, por exemplo, quem é propriedade do imóvel tem que pagar o IPTU. Independente do seu estado vai fazer isso, fazer aquilo, pouco importa. Não há vinculação. Se você tem, por exemplo, o ISS, que é o Imposto Municipal, se você tem o ICMS, que é estadual, o Imposto de Circulação, nada disso tem vinculação, entendeu? O imposto não pode ser vinculado. A contribuição social pode, o empréstimo compulsório pode, as taxas, né, taxa de emissão de passaporte, etc., isso está vinculado a um determinado objetivo. O imposto não, né? Então, como não pode ser vinculado, né, é uma questão que, quando a gente lê essa justificação da PEC 110, fica em dúvida. Afinal de contas, como que essa proposta de emenda constitucional vai fazer uma vinculação que sabidamente é inconstitucional? Esse é um problema, aliás, é um problema que a tal comissão mista, que começa a se reunir a partir de fevereiro, vai ter que resolver. Quer dizer, essa vinculação, ou se altera a Constituição e permite alguma vinculação, ou se não, nós temos que achar um outro meio, porque essa vinculação prevista na PEC 110, ela sabidamente é inconstitucional. Então, esse é um dos aspectos que certamente terão que ser discutidos na tal comissão especial. Como nós teremos 15 senadores, 15 deputados, mais um presidente, mais um relator, essa matéria terá que ser discutida ao longo, né? A comissão, ela tem 90 dias de prazo para fazer um relatório final e falar, olha, no nosso entendimento, a proposta de emenda constitucional, ela tem que ser assim, porque assim é o somatório da PEC 110, mais a PEC 45. Sabe? É como a gente pegar tudo aquilo, né? Com uma fundição, por exemplo, você pega vários pedaços, várias peças de alumínio, de ferro, tal aqui, e joga num forno bem quente e ali vai sair uma barra ou alguma coisa. O procedimento da comissão especial, da comissão mista, não é diferente disso. Ela vai ter que pegar o texto da PEC 110, vai ter que dar o texto da PEC 45, jogar tudo isso numa panela, dar uma mistureba geral, discutir, fazer audiências públicas, chamar especialistas e tudo, de um modo tal que se possa produzir um texto final, e esse texto final, é evidente, ele vai atender às condições técnicas, às condições políticas e também às condições jurídicas que uma proposta dessa envergadura, dessa importância para o país tem que ter, né? É exatamente esse trabalho de fundir esses vários elementos que hoje estão nas propostas numa proposta final, uma proposta só. E aí vem a pergunta que não quer calar, que nós falamos anteriormente. A comissão mista começa a trabalhar em fevereiro, por 90 dias, então é fevereiro, março e abril. Isso quer dizer que no final de abril nós teremos um texto final. Esse texto final, já devidamente aparado, etc., tal, discutido, ele começa pela Câmara, onde existirão duas votações, né? Muito bem. Depois nós vamos ao Senado, que são mais duas votações. Se essas duas votações elas terminarem numa aprovação, poderá existir alguma alteração também, mas se terminarmos lá, o que vai acontecer? Esse texto ele vai ser
aprovado, né? Ele vai ser sancionado lá e tal pela própria Congresso Nacional, vai ser publicado e passa a valer lei. Muito bem, então essa história da vinculação, um tema muito importante que a gente certamente vai ter que discutir quando estivermos na comissão especial. Bom, no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre outro tema mais tão importante quanto, que é a questão da transição no sistema de cobrança de tributo. Como é que a gente vai fazer? Aprova uma emenda constitucional e no dia seguinte já está valendo? Claro que não, né? Haverá uma transição. Apenas uma curiosidade, a transição da PEC 110 é de 6 anos. A PEC 45 é de 10 anos. Então, são versões completamente diferentes, que é um tema interessante que a gente estará discutindo no nosso próximo vídeo. Espero todos vocês lá. Muito obrigado.